Irmãos, vamos retomar aqui nossos estudos para essa parte final. Nós vamos tentar abrir alguma oportunidade para perguntas, respostas. Preciso dizer para os irmãos que eu não sou um oráculo, eu não tenho resposta para todos, mas aquilo que eu puder responder e eu tiver condições de responder, eu responderei. Aquilo que eu não souber, eu direi que não sei. E eu procurarei saber. Se houver alguma pergunta que eu não tenha condições de responder, eu me comprometo aqui com os irmãos a buscar a resposta para elas, tá bom? A gente pode fazer assim. Estava aqui explicando para o pastor Cleiton, a propósito, eu só peço licença para os irmãos para ficar sentado aqui nessa segunda parte, se os irmãos não se importam. Mas eu estava dizendo para o pastor Cleiton que esta palavra inicial, ela tem aí o propósito de trazer já alguns conceitos para vocês, mas ela é um pouco mais abrangente mesmo, né? Quando nós trabalhamos o texto do Decálogo, como eu disse que faremos, e também alguns outros assuntos, minha ideia é esmiuçar um pouco mais, né, a partir de amanhã já, e assim a gente pode trabalhar com um pouco mais de precisão e tudo mais, tá bom? Mas por enquanto o que eu quero é só fomentar a importância do assunto para vocês. Se vocês se lembram bem, eu comecei dizendo que a ética cristã é como viver para agradar a Deus. Esse modus vivendi, esse modo de viver para agradar a Deus, ele foi revelado. Foi revelado pelo próprio Deus nas Escrituras. Esta revelação é uma revelação do modus vivendi, do modo de viver normativa. Ou seja, ela impõe obrigação a todos os homens. E eu disse também que nós encontramos na lei de Deus os valores de Deus. O Decálogo é o principal sistema de leis morais de Deus, que revelam para nós a moral de Deus. Sobre o Decálogo, nós veremos que, eu não sei quem estuda direito aqui, mas no direito você sabe que existe uma coisa chamada bem jurídico tutelado, que é o que a lei protege. No Decálogo existe algo que é chamado de bem jurídico tutelado, ou valor protegido. E é isso que nós veremos no nosso estudo do Decálogo. Qual que é o bem jurídico tutelado pela lei de Deus? O bem jurídico tutelado pela lei de Deus é o valor que ele protege. Então, só à guisa de exemplo, a gente vai ver isso mais adiante. Quando o texto da lei diz não matarás, o que ele está protegendo ali? Está protegendo a vida. Esse é o bem jurídico tutelado, esse é o valor que Deus está revelando através da sua lei. Então, quando nós estudamos a lei, a gente precisa fazer o esforço para compreender aquilo que é chamado de espírito da lei, tá bom? Mas a gente vai chegar lá. Na minha palavra introdutória aqui, então, eu disse que nós encontramos nesta lei, no Decálogo, a expressão dos valores de Deus para todos os homens. Na verdade, toda legislação que nós encontramos nas Escrituras, elas têm esse elemento moral por detrás delas. Mesmo na legislação civil, que foi dada para Israel enquanto povo, enquanto nação, civilmente organizada, como na legislação cerimonial, que foi dada para Israel como uma antecipação, usando a linguagem de Hebreus, daquilo que seria plenamente cumprido em Jesus Cristo. Toda a legislação cerimonial, ela apontava para aquilo que Cristo realizaria plenamente em favor de todos os homens a quem ele veio salvar. Então,
ela perdeu a sua eficácia, ela perdeu a sua exigibilidade de observância, uma vez que Cristo a cumpriu e de forma plena, definitiva, e já não há mais necessidade, desde que aquele véu foi rasgado, de que nós façamos o sacrifício daqueles cordeiros, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele já fez esse sacrifício definitivo em favor dos seus filhos. Então, estas leis cerimoniais, elas perderam a sua eficácia, a sua exigibilidade. Elas têm um valor histórico, elas têm um valor da moral por detrás delas, mas elas já não têm mais exigibilidade. Assim como não tem mais exigibilidade aquela lei civil que nós encontramos no Antigo Testamento. Mas a lei moral, essa não perdeu a sua eficácia. Ela não perdeu a sua exigibilidade. E nós encontramos a lei moral nos preceitos morais de Deus, e os 10 mandamentos, o decálogo vamos dizer, o ápice desses preceitos morais. Mas nós encontramos preceitos morais em outros textos, os textos de sabedoria dos provérbios, nos preceitos proféticos, em todas essas revelações de Deus na história da redenção, nós encontramos preceitos morais de Deus para o seu povo, para a nação, né? E preceitos esses que não perderam a sua validade. Então, eu não posso ilustrar aqui agora, eu não tenho um quadro, mas a gente pode colocar a lei de Deus assim, nessas 3 categorias. Há o elemento moral da lei de Deus. Ele abrange todas as legislações divinas. Os preceitos para a forma de vida do homem, as leis civis e as leis cerimoniais. Quer dizer, em todos esses tipos de legislação, há o aspecto moral, há um valor sendo protegido. E ainda que a lei cerimonial ou a lei civil tenha perdido a sua exigibilidade, o elemento moral por detrás dela é ainda vigente. Ele ainda tem valor para nós. Isso não se perde. E naqueles preceitos diretos, neles nós encontramos esses valores morais. Então, o que nós vimos aqui é que nós estamos obrigados àquilo que é chamado de lei moral. Nós só somos capazes de obedecer a esta lei moral porque nós professamos fé em Cristo. Não é primeiro cumprir a lei para então receber a Cristo. Nós recebemos a Cristo, que pela graça nos dá a salvação, tivemos o nosso coração regenerado pelo Espírito, recebemos fé e arrependimento do pecado, expressamos essa fé na obra do Senhor Jesus Cristo, Ele sim tendo cumprido perfeitamente toda a justiça de Deus, Ele sim tendo obedecido a letra da lei em todos os seus aspectos, e por causa desta fé que nós expressamos, que nós confessamos em Jesus, Ele nos imputa a sua justiça, Ele nos declara inocentes, e agora, uma vez que nós somos vistos pelo Pai como justificados, nós somos adotados pelo Pai, usando a linguagem de Paulo em Efésios, fazemos parte da família de Deus, e como adotados e filhos de Deus, nós somos santificados. E esta santificação é o que nos habilita agora a enxergarmos a lei não como um meio de condenação, mas como um meio de satisfação da vontade de Deus, de modo que possamos viver para agradar a Deus. Então a lei de Deus, ela não foi revogada para nós, ela é vigente, e é vigente para que vivamos e agrademos a Deus. É assim que nós obedecemos a lei, como meio de gratidão, amor e louvor a Deus. Mas deixa eu tentar sintetizar aqui um pouco do que eu estou dizendo sobre a ética bíblica. Nós temos
no Antigo Testamento, e olhando o Antigo Testamento como escritura cristã, uma imensa gama de instrução moral, advertências, exemplos, fé moral, né? E essa fé que nós encontramos, essas instruções que nós encontramos no Antigo Testamento, elas incrementam a fé do cristão. Esse fundamento teocrático do Antigo Testamento, ele nos ajuda a perceber como essa vontade santa, boa, fiel de Deus, ela se baseia naquilo que Deus fez como Criador de todos os homens. Então o Antigo Testamento tem um valor muito grande para nós, quando nós pensamos em lei e em ética como uma conduta que reflete a lei. Quer dizer, na criação, Deus já se coloca como um legislador que tem direito de estabelecer para aqueles a quem Ele criou o modo como Ele espera que essas pessoas vivam. O Decálogo, ele também expressa o ideal de Deus como o nosso Redentor. Quer dizer, aquele ideal que estava presente na criação, agora se vê presente na redenção. Você se lembra que lá no início da palavra de Deus a Moisés, ele usa aquela expressão que é muito importante também, além daquilo que eu disse na palavra anterior de que Deus falou, há também aquela palavra de que eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E então ele passa a revelar ali aquilo que ele desejava que fosse o padrão de vida do seu povo. Então você vai perceber que nós estamos obrigados ao cumprimento da vontade de Deus, tanto pela criação como na redenção. Nesse decálogo nós temos esse sistema ético maravilhoso, porque nele nós temos, na primeira tábua, aqueles elementos espirituais, religiosos, por assim dizer, que é aquilo que estabelece como deve ser a nossa relação com o nosso Deus Criador. E na segunda tábua nós temos aquelas leis mais sociais que dizem respeito a como deve ser a nossa relação com o próximo. Então, a Escritura do Antigo Testamento, tanto na criação, como na entrega da lei, como nos demais preceitos, tanto pela palavra profética, como pela palavra de sabedoria, ela vai pautar qual deve ser o nosso modus vivendi, ou a vontade moral de Deus para toda a sua criação. No Novo Testamento, você vê João Batista pregando pureza, retidão, honestidade, solicitude social. Se alguém pedir a sua túnica, dê a túnica, também o seu cinto. Se alguém pedir para andar 1 milha, caminha com ele 2. E vemos o Senhor Jesus Cristo ensinando e aplicando a lei. O grande problema que o Senhor Jesus Cristo tinha com a lei não era exatamente com a lei, mas era com a forma como os fariseus faziam uso da lei. Eles eram mestres da manipulação. Como eu falei antes, eles deturparam e subverteram o princípio da lei. E foi contra isso que o Senhor Jesus Cristo se insurgiu. Não foi contra a lei em si, como expressão da vontade de Deus para a vida do homem, mas foi com a observância externa e fria da letra da lei como um meio de obter o favor de Deus. Foi contra isso que o Senhor Jesus Cristo se insurgiu, porque era exatamente isso que os fariseus faziam.
através daquilo que, especialmente após o exílio babilônico, quando o nacionalismo judeu se fortaleceu imensamente, quando surgiram e o judaísmo, vocês precisam entender, nunca foi um movimento monolítico, especialmente depois do cativeiro babilônico. Várias seitas judaicas surgiram. Uma delas foi a seita dos fariseus. E eles desenvolveram aquilo que foi chamado de Mishnah, da tradição oral. E na tradição oral eles apanharam os preceitos morais de Deus e expandiram-no para um sistema engessado e legalista, talvez procurando até aplicar aos mínimos detalhes e em todas as esferas da vida, tudo quanto os princípios da lei estabeleciam, e engessaram assim a lei, tornaram-na fria e um método eminentemente legalista. Isso corrompeu o espírito da lei, que foi contra isso que o Senhor Jesus Cristo se insurgiu. Essa forma de legalismo desenvolvida pelos fariseus, ele criou uma ética de faça isso, não faça aquilo. Uma lista de afazeres. Um sistema codificado, rígido, moralista, que é completamente divorciado desse contexto de amor e de aliança que estavam presentes na revelação, na lei de Deus. Então, quando essas regras são mantidas e perseguidas por si mesmas, elas perdem o seu valor. É a obediência pela obediência. Quer dizer, é uma abstração fria da lei. Uma outra distorção comum daqueles legalistas fariseus daquele tempo, e Jesus também lidou com isso, é que eles se tornaram mestres dessa observância externa da lei. Eles estavam preocupados apenas com a forma externa. Por isso o Senhor Jesus Cristo, por exemplo, vai dizer a eles que se você tem intenção impura com uma mulher, eles diziam que não adulteravam, mas sabe-se lá o que passava na cabeça deles. Ou se você odeia um irmão, você quebra o espírito da lei. Ele não está dizendo que odiar um irmão é a mesma coisa que matar uma pessoa. Infelizmente, nós cristãos às vezes fazemos esta leitura, de que quando Jesus disse que ter pensamentos impuros com uma mulher equivale ao adultério, não significa que se você tiver esses tais pensamentos, será exatamente a mesma coisa do que se você tiver adulterado. De fato, o que ele está dizendo é que, essencialmente, a lei é quebrada ali. Então, a mera observância externa da lei, ela não conquista o favor de Deus, porque o seu espírito, ele é corrompido, ele é quebrado, na medida em que essa mera observância externa parece ser suficiente para aqueles homens. Então, é contra isso que o Senhor Jesus Cristo se insurge. Ele também se insurgiu, e aí foi quando eu citei a Epístola aos Gálatas, com talvez essa seja a forma mais generalizada de legalismo que se via naqueles tempos, quando se acrescenta algum tipo de legislação humana à lei de Deus. E isso eles também fizeram. A Mishnah, essa tradição oral, era o acréscimo humano àquilo que Deus houvera estabelecido. Então, além deles matarem o espírito da lei, pela observância fria e externa e formal apenas da sua letra, e além de eles entenderem que a observância fria, formal da letra da lei era o que garantia o favor de Deus, eles ainda ousadamente acrescentaram leis humanas à lei de Deus. E, quer dizer, a perversidade disso está em um homem querer
estabelecer os seus próprios critérios. Eu penso que, em boa medida, o catolicismo romano e suas tradições acabaram por fazer isso também, impor os seus próprios critérios à mente divina. Se tem uma coisa perversa, é isto. É dizer que esta revelação não é suficiente. E aquilo que eles chamavam de uma aplicação exagerada da lei, na verdade, era a criação de uma nova legislação que se acoplava ou se associava àquilo que Deus houvera revelado. Então, essas três manifestações do legalismo é o que o Senhor Jesus Cristo condenou. Mas nós temos no Novo Testamento essa ética agora que resgata o espírito da lei como essa expressão de amor e obediência a Deus, como o modus vivendi, por causa daquilo que Deus já realizou no homem, e ela vai lidar com todas as questões. Nós vemos a Igreja Apostólica oferecendo treinamento moral para os convertidos, abrangendo uma gama imensa de assuntos. Vícios, pecados, hábitos sendo eliminados de forma bem específica. Ele trabalhava os problemas que estavam presentes ali naquela igreja, aqueles costumes pagãos, costumes ligados à idolatria, firmeza na perseguição, qual deve ser a conduta da esposa, do marido, dos filhos, dos servos, dos escravos, como deve ser a conduta com os vizinhos, a hospitalidade. Quer dizer, nós temos em Pedro, temos em Paulo, temos até em Tiago, ensinos sobre como deve se portar o cristão ante as autoridades civis. Quer dizer, nós temos no Novo Testamento uma gama muito grande de treinamento ético oferecido pela Igreja Apostólica, e a base para esse treinamento ético é a revelação divina. Então, nós encontramos na lei de Deus essa expressão de como deve ser a nossa vida, a vida que agrada a Deus. Uma palavra adicional aqui, para fazer um contraponto entre essa ética cristã e os outros tipos de ética que se vêem presentes aí, especialmente em nossos dias. A nossa ética cristã, ela é uma ética do ser, ou usando a expressão teológica para isso, ela é uma ética deontológica. A ética da legislação do Antigo Testamento, a ética do Novo Testamento, que era ensinada pela Igreja Apostólica, é uma ética deontológica. Ela enfatiza as normas éticas, os princípios para a ação ética. Quer dizer, ela depende dessas regras básicas, se ocupando com o dever da pessoa com respeito àquela conduta. A ética presente na sociedade secularizada, ela é uma ética teleológica. Ou seja, o valor da ética está na sua finalidade, ou no fim que ela alcança. Na fé cristã, nesta fé revelada, nesta fé deontológica, nesta fé do ser, o valor está no ato pelo valor da norma, pelo valor do ato, não pela finalidade que ele alcança. Então, isso é importante de ser compreendido também, porque isso vai nos auxiliar a valorizar a ética revelada de Deus pelo valor que ela tem em si mesma. O dever de fazer pelo ato em si, e não pelo fim que ele alcança.
esse tipo de ética teleológica, que encontra o seu valor no fim que alcança, está presente em formas deturpadas de cristianismo. Nós vemos cristãos fazendo uso disso, que é uma ética mais utilitarista, mais pragmática, que encontra o seu valor apenas na medida em que aquilo que é realizado produz um efeito bom. Mas nesta ética cristã revelada, bíblica, o ato é bom porque ele é bom, independente dos resultados. Então essa, eu penso, é uma distinção importante que nós precisamos fazer. É difícil nós lidarmos com esses vários dilemas. O Dr. Sproul, na abertura desse livrinho aqui, ele, no prefácio, eu acho, ele vai falar que um determinado autor, ele fez um levantamento dos vários sistemas éticos que existem hoje no mundo e encontrou mais de 80 tipos de éticas diferentes. Quer dizer, isso extenua o homem. As opções são tantas, mas tão diferentes como é o Oriente do Ocidente, e muito distantes umas das outras. Então é extenuante para o homem buscar um sistema ético, ou de conduta, ou de vida, no qual ele possa, ou pelo qual ele possa se pautar. Mas nós temos na fé cristã este sistema sólido, revelado, normativo, deontológico, expressado pela lei do Antigo Testamento, ensinado pelos apóstolos, ensinado pelo Senhor Jesus Cristo. É esse tipo de ética que vai pautar a nossa fé cristã, a nossa conduta cristã. Então eu quero trabalhar com vocês um pouco dessa ética e como que nós vamos lidar com os vários dilemas com os quais nós nos deparamos. Há vários. Eu estava pensando em propor alguns aqui hoje para você já sair pensando neles, mas eu vou deixar isso para amanhã.